Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? O som está ok? Alguém pode me dizer? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Oi, Fernando, tudo bem? Boa noite, som ok. Ai, que bom. Peraí, deixa eu passar aqui minha imagem para vocês. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Sharks School. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Alessandro? Murilo? Franco? Tudo bem? O Alexandre, boa noite. Pessoal, primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês por causa do horário, né? Deixa eu ficar um pouquinho maior para falar com vocês. Primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês por causa do horário, porque nós resolvemos hoje fazer um teste para ver se aumentava o número de pessoas online, né, nas nossas lives. Então vai mudar o meu horário, o horário da Carol também. Então hoje, em conversa com o Charles, a equipe decidiu começar às 8. Nossa, não às 9. Começar às 8 hoje, somente para a gente fazer um teste, para ver se vai dar certo, se aumenta o número de participantes, tá? E aí vamos ver como vai ficar essa semana, hoje, né? Aí na semana que vem aí a gente tem novidades aí se aumentar o número de participantes, tá bom? Eu peço desculpa para vocês. Assim que eu soube, eu procurei divulgar, o Charles também divulgou na live dele, o Martini divulgou na live dele, e eu coloquei no Facebook, coloquei no Instagram também, tá? Eu espero que tenha chego para vocês a informação aí. Boa noite, pessoal! Então vamos lá, estão preparados para hoje? Quarta-feira, meio de semana, calor, né? Vamos ao nosso bate-papo? As meninas estão aí? O meu Instagram é Danusa Machado. Deixa eu colocar aqui para vocês. E tem também o Instagram do Sharks School, tá bom? É danusa.machado, meu Instagram. Eu coloquei também no Instagram do Sharks School, tá? Deixa eu pegar o link, que fica mais fácil eu passar para vocês, que eu tenho o link aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir. Vamos lá, aqui. Esse é o meu Instagram, tá? E o Instagram do Sharks School. Peraí que eu já passo para vocês. Esse é um Instagram do Sharks School, tá bom? Para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, né? Então eu vou passar para vocês também o meu canal. Peraí. Esse é o meu canal do Facebook, tá bom? Hoje ainda, assim que terminar aqui, eu já subo pro meu canal a live para que vocês possam assistir lá também, tá bom? Então vamos ao nosso bate-papo, pessoal? Vamos lá? Bom, essa semana eu tenho conversado com vocês muito a respeito, né, Deixa eu só pôr aqui, para quem ainda não me conhece, vou falar um pouquinho de mim, né? Então, assim, como a maioria já sabe, as pessoas que me acompanham, eu sou a Danusa Machado, sou formada em psicologia e operadora do mercado financeiro, né? Também sou trader. Então, aí, assim, em algumas lives eu tenho contado um pouquinho da minha história para vocês, mas o que eu queria falar para vocês hoje, destacar, é que o psicólogo no mercado financeiro, como eu já gravei até um vídeo de apresentação sobre isso, o nosso objetivo é auxiliá-los, né? Como eu falei, aumentar, elevar a consciência situacional de vocês, ou seja, proporcionar um autoconhecimento e uma reflexão, né, do comportamento para que a gente não
tenha grandes desastres no mercado financeiro, tá? Então esse é um dos objetivos do psicólogo no mercado financeiro, esse é o meu objetivo. Eu faço também um trabalho, né? O Glemerson tá falando, junção perfeita, trader e psicólogo, é verdade, né, Glemerson? Uma junção perfeita, e foi assim, super por acaso, sabia, Glemerson? Super por acaso, né? Eu fiz psicologia e trabalhei muitos anos, né, na área de psicologia, hoje ainda atuo, né, fazendo alguns acompanhamentos, alguns atendimentos como coach, né, para trader. E assim foi super por acaso que eu comecei no mercado eu comecei no mercado em 2014, entre 2013 e 2014, né? E aí fui estudando, gostando e percebendo que tem muita coisa a ver o mercado, né, porque, como a gente sabe, o fator psicológico, né, ele interfere mais de quase 90%, né, naqueles profissionais que têm sucesso. Inclusive, eu vou falar um pouco disso hoje. Ele influencia no nosso sucesso consideravelmente, né? Então, é isso. Então, meu objetivo é trabalhar com vocês essa parte emocional, proporcionando autoconhecimento e uma reflexão para que vocês possam evitar grandes perdas, para que vocês possam ter um desempenho melhor no mercado financeiro, tá? O Alexandre está falando, evitar tilt. Evitar tilt. Oi, Luiz, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Essa semana, desde domingo, eu tenho postado, né? No domingo eu coloquei na minha página, né? No YouTube, eu subi falando sobre, primeiramente, né? A competência. Boa noite, Juliano, tudo bom? E aí, depois, na segunda, eu falei um pouco sobre o chá, lembram? O chá do trader? Então, eu falei qual era o conhecimento necessário para ser trader. Nós chegamos a um consenso juntos aqui, né? Nós falamos quais eram as habilidades, né? E o que são as habilidades do trader. Nós falamos das atitudes, né? E o que é uma atitude para ser um bom trader. E nós vimos que tudo isso, ele faz parte da competência do trader. Então, resumidamente falando, quando vocês vão procurar, vamos supor, vocês têm vamos imaginar a seguinte situação. Que ser trader é a empresa de vocês estão procurando mais pessoas para operarem no mercado para vocês. E de repente vocês percebem, né? É claro que vocês vão querer pessoas que tragam resultados, não é verdade? E aí vamos imaginar, e como eu vou descobrir quem são essas pessoas que são as melhores para trazerem resultado no mercado financeiro para mim? E aí eu vou contratar essas pessoas. Só que, como eu vou contratar se eu não sei como procurar, o que eu vou procurar, o que eu vou querer destacar, né? Porque uma coisa é eu colocar a pessoa num simulador e analisar. Outra coisa é saber quais são as características, as competências que essa pessoa precisa ter para que ela possa ganhar dinheiro para mim. Então, a gente pode pensar da mesma forma com a gente, né? Então, quais são as competências que eu preciso ter para que eu possa ganhar dinheiro no mercado financeiro? E lembram-se que eu falei na semana passada que essas competências, graças a Deus, elas podem ser desenvolvidas, lembram-se? Então, basta eu saber qual a competência que me falta para que eu possa desenvolver, né? Se é um conhecimento, se é uma habilidade, ou seja, eu preciso saber fazer algo, ou eu preciso querer fazer algo para ter sucesso, então eu preciso saber se é um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude que me falta como competência para eu ganhar dinheiro. Então, basicamente, essa semana eu trouxe essa reflexão para a gente, para que nós pudéssemos fazer uma autoavaliação e perceber quais são as características que eu preciso desenvolver. Junto a isso, boa noite, Leile, tudo bom? Que bom que você está aqui, tudo bom? Seja bem-vinda. Junto a isso, eu trouxe aqui para vocês, né, uma palavrinha nova. Eu acredito que alguns já devem ter ouvido, né, falar sobre isso, sobre inteligência emocional. Que bom que deu tempo, Leila. É como eu estava falando para o pessoal hoje, né? Nós fizemos um teste para saber se nós teremos mais pessoas, né? Um público maior. O Charles achou que tem pouquíssimas pessoas acompanhando as nossas lives, né?
no horário das 18 horas, então a gente está fazendo um teste hoje para saber se o horário ajuda, né? Se nós podemos ajudá-los a acompanhar as lives por conta do horário. E aí, como eu estava falando, acredito que muitas pessoas que estão aí acompanhando, na verdade eu nem sei quantas pessoas, vou olhar daqui a pouco, mas já ouviram falar sobre inteligência emocional, né? Então, para introduzir o assunto, porque como eu tenho falado para vocês, não importa para vocês saber conceitos, teorias, não. O meu objetivo aqui é trazer a prática para vocês, né? Ensiná-los o que é somente para vocês saberem a prática, para vocês conseguirem executar ali no dia a dia na plataforma. Então, para que nós possamos entender, né, para que nós possamos dar introdução ao mais uma competência, que é a inteligência emocional, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, o gráfico de hoje, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Leile tá falando pra gente. Quando ela não consegue assistir ao vivo, assiste depois. Legal. Obrigada, Leile. Obrigada. Hoje mesmo, assim que eu terminar, eu já vou subir pro meu canal, tá? Pra quem não vai conseguir pegar, ou vai pegar uma parte. Boa noite, Leandro, Palu. Tudo bem? Que bom que você tá aí. Oi, Everton. Tudo bom? Boa noite, o pessoal que tá chegando aí. Então, aí, ó. Eu trouxe pra vocês esse gráfico aí. Vamos olhar para esse gráfico, é o gráfico do mini índice, né? Então, vamos olhar a nossa ferramenta de trabalho para entender um pouco como funciona essa inteligência emocional. Eu trouxe para vocês um gráfico do mini índice, né? Índice futuro, né? Na verdade, é o índice futuro aí, no 1 minuto, e de propósito eu trouxe essa situação específica, né? Então, assim, independente de quem consegue operar bem consolidação, ou independente até de quem não opera os contratos futuros, ou as pessoas operam as ações, né? Ou operam qualquer outro tipo de ativo, mas assim, o importante é a gente pensar no seguinte, né? Essa condição, né, ela pode nos trazer uma série de dúvidas, uma série de questionamento. E ainda assim, como, né, um dia difícil como esse, como a gente conseguir ter uma estrutura emocional saudável para que a gente possa tomar as decisões certas, porque nós já sabemos, como vimos anteriormente, no mercado, a nossa situação emocional, ela vai influenciar significativamente na forma como eu vejo as informações, como eu interpreto as informações, né? Então, o meu emocional, ele vai interferir na minha interpretação. Tanto que quando a gente faz, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu tenho atendido, eu peço para elas fazerem análise do dia X, e elas falam, como eu não vi aquilo? O emocional, né? Quantas e quantas vezes, né? Não aconteceu comigo, eu falo, gente, todo mundo sabe, né? O que nós sabemos aqui? Que não se compra em topo e não se vende em fundo. Todo mundo sabe isso. Aí, vou lá fazer o meu diário de bordo. Quando eu olho, vendi no fundo, comprei no topo. Por que isso acontece, né? Então, assim, sai uma série de emoções envolvidas. E aí, o que acontece? Assim, como nesse gráfico, num dia ruim, ou não necessariamente nesse gráfico, eu trouxe esse gráfico só para ilustrar, ou em qualquer outro dia ruim que vocês tenham identificado aí, que vocês conseguem se lembrar, e que vocês tiveram um dia operacional ruim, né? Então, como assim identificar o meu setup, coordenar o meu setup, as minhas entradas, as minhas saídas, saber o que fazer, né? Identificar as facilidades ou não de operar, ou um momento de consolidação, né? Para quem opera bem em momentos de consolidação, ou para quem não opera, foge, estou numa consolidação, só fui perceber quando eu fui estopado, né? Ou quando a corretora me tirou fora da jogada, né? Então, assim, como a gente conseguir lidar com as diversas emoções que aparecem num gráfico como esse, né? Em momentos difíceis como esse. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns quesitos, né? Alguns questionamentos que podem passar pela nossa cabeça. Primeiro, será que eu estou errada? Será que eu estou errado? Né? Outra coisa, eu vou perder dinheiro? Um dos nossos, um medo da maioria, né? Dos inexperientes, ou então daqueles que estão começando, ou então daqueles que a gente ainda não tem um autoconhecimento. Eu tenho medo de perder dinheiro.
Eu tenho medo de estar errado. Eu tenho medo de perder, né? De deixar dinheiro na mesa, né? Porque quantas e quantas vezes, né? Tô lá numa operação, é o meu momento. De repente, um dia ruim, um gráfico como esse, né? Lembre-se, eu não estou considerando aí a questão, pode ter sido bom para alguns ou não, mas eu trouxe assim que na minha percepção o gráfico está um pouco consolidado, está um pouco ruim aí de trabalhar, requer um pouco mais de empenho, um pouco mais de concentração. Então assim, eu entrei numa operação. Não, como esse gráfico está ruim, eu já tomei vários stops, eu vou sair aqui. Puxa, deixei dinheiro na mesa, né? Então, há o medo de deixar dinheiro na mesa, o medo de entrar errado. Será que ele rompe agora? Será que não vai romper? Né? Outra questão, né? Eu vou perder a oportunidade de entrar na hora certa? Quantas e quantas vezes? A gente já até conversou sobre isso antes. Demora ali o mercado consolidado, ou então tá numa situação em que o gráfico andou assim bonito, né? O Kindle foi e formou vários, andou bonito. Só que eu não consegui entrar, não aproveitei a oportunidade. Então, eu acabou entrando no momento errado, ou acabo me sentindo frustrada, né? Ou frustrado por não ter pego aquele movimento todo, né? Ou se eu peguei parte do movimento, me sinto frustrado também, né? A gente nunca tá insatisfeito. E eu já falei um pouco para vocês a respeito dessa insatisfação, né? Tem até uma live lá no meu canal gravada. E daí surgem uma série de dúvidas, uma série de perguntas, uma série de medos, uma série de emoções diante de situações como essa. Eu acredito que assim, primeiro, o importante é a gente reconhecer essas emoções. E depois que reconhecer, o que eu faço com essas emoções? Tomar atitudes coerentes, né? Eu poder usar essas emoções a meu favor. Então, assim, eu acredito até que a gente vem falando sobre isso uma série de lives, né? Então, muitas vezes a gente já trouxe vários aspectos que a gente pode considerar em momentos como esse, mas hoje eu trouxe um aspecto específico, né? Para a gente correlacionar com uma das competências que a gente vai tratar hoje, tá? Então, antes de eu passar adiante, deixa eu ver o que o Vinícius está falando. Esse tipo de gráfico, eu quero pegar 150 pontos e termino com 500 pontos negativos. É verdade, Vinícius, é verdade, né? E aí a gente vai falar que falta conhecimento técnico para você? Claro que não, a gente sabe que não falta, não é verdade? A gente vai falar que você erra porque você não sabe mexer com a plataforma? Claro que não, né? Então, assim, não é o conhecimento, não é a habilidade que falta, é o quê? É a nossa parte emocional, a nossa atitude, saber o que fazer, em que momento fazer, não é verdade? É isso mesmo, Vinícius. Então, assim, hoje eu trouxe um outro questionamento, né? Então, assim, a gente já viu vários fatores que podem levar a isso, mas hoje, como eu vou falar em uma competência, né? Como eu falei anteriormente, que é a inteligência emocional, que faz parte de uma competência também, eu trouxe uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar. A questão das mentiras. Então, vamos pensar o seguinte. Muitas vezes, as nossas emoções, elas podem ser decorrentes de mentiras que ouvimos ou crenças irreais que temos, né? Então, assim, quem aqui nunca ouviu uma história de que o mercado financeiro é fácil, né? Ou uma pergunta melhor. Quem aqui entrou para a profissão de trader sabendo de fato o que é o mercado, de fato o que é ser trader? Quem aqui entrou totalmente consciente do que é ser trader? Quem? Eu quero que essa pessoa se apresente aí, por favor, para nos ajudar. O Alexandre está falando assim, parece que no mercado faz de propósito. Pega o seu stop e depois vai a favor. É verdade. A gente até imagina, né, Alexandre, que ele tá vendo. Não é possível, ele tá vendo. Aí dá até a vontade de cometer um erro. Não vou colocar stop, porque ele não tem como pegar meu stop. Aí o que acontece? Ele derrete, ou ele vai pra lua, né? Sempre contra nós. Mas é verdade, Alexandre. A Leile, eu ainda estou tentando entender o mercado. Não é, Leile? É verdade. O Luiz, por que perder oportunidades é tão ruim ou pior que perder dinheiro? Nossa, Luiz, você fez uma pergunta assim excepcional.
Porque assim, ó, olha só, eu não sei se talvez não seja tão pior quanto perder o dinheiro. Acho que vai depender muito do momento em que nós estamos, né? Então, porque assim, tem um psicólogo, que agora eu não tô lembrado o nome dele, ele trabalha com a psicologia mesmo do mercado financeiro. Ele é americano, né? O Bo Williams fala muito dele. Então, assim, ele o que ele fala? Ele fala que a dor da perda é muito maior que a alegria do ganho. Então, o que isso quer dizer? Por mais que a gente... Vamos imaginar, né? Eu vou, pegando sua pergunta aí, eu vou colocar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você está naquele dia que você já tomou 1, 2 stops, mas você ainda está no seu gerenciamento de risco, ou seja, você ainda pode ter mais algumas entradas porque você não está com... você não chegou no seu limite de perda. E aí você está com uma expectativa muito grande em cima daquele mercado, né? Que você vai conseguir recuperar aquele loss e ainda sair no gain. E daí, o que acontece? Você perde uma oportunidade. Você se sente extremamente mal, porque é como se você tivesse entrado e levado outro stop, né? Então, assim, a dor da perda, né? Nós somos feitos para evitar a todo custo a dor, não é isso? Lembram-se que eu gravei uma live que fala sobre isso, que a gente é feito para evitar a todo custo a dor, né? Então, quando a gente sente a dor, e ela é muito mais intensa, ela causa uma memória emocional, né? O que é memória emocional? Uma lembrança. Ela causa uma lembrança muito mais forte do que se eu tivesse entrado e ganhado, né? Então, infelizmente é isso. Só que isso a gente consegue desenvolver algumas técnicas comportamentais para minimizar isso. E começa tudo com relação às nossas crenças, né? Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, Luiz. O Inaldo tá falando assim, ó, temos oportunidades todos os dias. Sim, Inaldo, ótimo. Só que assim, a gente, emocionalmente, a gente não sabe disso, né? Porque quando a gente senta na frente do computador, a gente acha que aquela é a única oportunidade da nossa vida. Tô mentindo, gente? Quantas e quantas vezes você vê assim... teve uma vez, acho que foi em 5 de maio do ano passado, teve um dia 1º de maio, eu não lembro, quem lembrar da data aí, quem tava no mercado já vai lembrar, dia 12 de maio, uma coisa assim. Gente, o mercado, ele andou tanto, porque o que nós estamos habituados? Subiu muito, não vai subir mais. E ele foi 1%, 2%, 3%. E assim, imagina a dor, né, que as pessoas que não pegaram aquele movimento não sentiram. Por quê? Porque assim, a gente acha que aquela é a única oportunidade da vida. Que passou aquilo, a gente não vai ter mais sucesso no mercado financeiro. Pronto, perdi a oportunidade da minha vida. É assim que a gente costuma pensar, não é verdade? Então, a oportunidade é inimiga da dúvida. A oportunidade é inimiga da dúvida. Deixa eu tentar entender isso aí que você está me dizendo, Inaldo. Enquanto eu tento entender, deixa eu ler os outros ali. Aí a Leile tá falando assim pra gente. A gente só pensa que perdeu a oportunidade, mas não pensamos que talvez você deixou de perder dinheiro porque o movimento do mercado poderia estar contra a sua posição. Sim, verdade, Leile. E acho que mais que isso, né, até acompanhando um pouco do que o Inaldo tá falando, eu acho que assim, a gente ter em mente que o mercado é feito de várias oportunidades e vários momentos. Isso mesmo, Fernando, dia 18/5 de 2018. Obrigado, foi essa data mesmo, dia 18/5, de 2018. Então, assim, retomando até o que a Leiliane falou, é exatamente isso, né? A gente ter em mente, acho que o importante é a gente pensar assim, que o nosso trabalho vai sempre existir, ele vai sempre estar aí, né? E que eu não tenho controle sobre essas movimentações que aconteceram, por exemplo, no dia 18 de maio. Qual é o único controle que eu tenho? Sobre quem? Vocês lembram? Sobre nós mesmos. A gente só tem controle sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, não é verdade? Então, acho que assim, basta a gente pensar um pouco, né, sobre essa questão, que
não que na questão do dinheiro, eu vou até falar um pouco sobre o dinheiro lá na frente, mas assim, na questão de que o mercado ele tá sempre acontecendo, ele vai sempre acontecer e o meu setup ele vai sempre surgir. Eu não preciso me antecipar e aí sim perder dinheiro, né? Então, entendeu, né, Luiz? Aí o Leandro Palu tá falando, fazemos 2, 3, 4 operações e pegamos stop, deixamos o mercado andar um pouco e o que acontece? Vai a favor das suas operações anteriores. Ai, que raiva, né? E levamos stops, é verdade. Mas aí, Leandro, uma sugestão que eu trago é, quando a gente estiver num momento mais tranquilo e olhar essa mesma situação que você está dizendo, a gente vai entender que não foi uma sorte, né? Que não foi um acaso e que o mercado não está contra a gente. Ele tá fazendo ali as variáveis, né? Que é o que a gente já falou. Mas que dá raiva e dá essa sensação, dá. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, trocar experiências, porque é uma sensação comum a todos. E aí a gente vai ver que não é uma coisa nossa, que não é uma implicância do mercado comigo, né? Ele é assim com todo mundo. Né? Fernando, o Alexandre está falando, o Fabrício. Fabrício, obrigada, é lento porque eu não consigo enxergar, então assim, o óculos ele vai refletir, né, então eu não consigo enxergar e eu tenho só essa lente colorida, eu ponho ela para enxergar aqui a tela. Que bom, volta sim. Aqueles que ainda não conhecem, né, se inscrevam no meu canal, tem uns vídeos lá bem interessantes, tô passando para vocês o link aí do meu canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, quem gostou, compartilha, né? E o Vinícius, analista também leva stop, certamente, Vinícius, com certeza, todo mundo leva stop, né? Quem é uma pessoa que gerencia bem o seu risco e sabe bem o que é o mercado financeiro, vai levar stop um dia, certamente, né? Foi em 2017, né, Fernando? Legal. Então vamos lá. Aí eu acredito que as mentiras, né? Então a gente entra com uma ilusão muito grande do que é o mercado, né? Então o que a gente acredita, né? Que, primeiro, eu acho que a gente tem que ter claro as expectativas versus a realidade. O mercado, ele não vai deixar a gente rico de uma hora para outra, né? Ele não vai deixar a gente rico da noite para o dia. E assim, quem né, veio sabendo como era o mercado de fato, é difícil vir alguém sabendo o que é o mercado de fato. A gente vem por aquelas boletas mirabolantes ou pela ideia de que eu vou enriquecer no mercado, né? E aí entra a questão da ilusão que eu mandei aí para vocês, que é a ilusão, ela que muitas vezes a gente tem do mercado é de uma riqueza rápida e fácil. E não é, né? Que o dinheiro é fácil no mercado. Não é. Então, todas essas crenças, elas provocam na gente uma certa expectativa que acaba gerando emoções que vão levar a gente em sentido oposto ao que a gente quer. Ficou claro ou ficou muito confuso essa última frase aí que eu trouxe? Ficou claro, pessoal? Ou ficou muito confuso essa relação que eu fiz? Eu queria ouvir de vocês. A Leile está dizendo, é impressionante. Você traça a estratégia de 600 pontos no dia, pega e não fica satisfeito. Verdade, Leile, verdade. O mercado anda 2.000 pontos e você sai com 500 pontos negativo. É inconformante, é frustrante, Leile. É a mesma coisa, né? É assim, uma das crenças, né, que... Eu vou repetir então, tá, Luiz? Vou repetir sim. 90% emocional. É 90% emocional, Leile. Tem toda a razão. Obrigado, Leandro Palu. Quem tá gostando, manda like aí. É isso mesmo, por favor. Tá, o Luiz, ele não entendeu. Vou explicar de novo. É assim, ó, Luiz. Então, assim, como eu falei anteriormente, eu já trouxe vários aspectos que podem influenciar o nosso emocional, né? Que a gente sabe que influencia, como a Leile falou pra gente, que 90% é emocional. E é verdade. Então, um deles, né? Uma das questões que podem causar emoções que me levam, por exemplo, que pode causar frustração, irritabilidade, que pode causar ganância, que pode causar inveja, raiva, é o fato de eu ter uma expectativa distorcida do que é o mercado financeiro, né? Uma expectativa
irreal do que é a realidade, né? Por quê? Porque a gente vê muitas mentiras por aí. A gente vê pessoas falando que é fácil ganhar dinheiro no mercado, a gente vê pessoas postando boletas, assim, mirabolantes, né? Então, assim, e aí a gente cria uma ilusão de que a riqueza dentro do mercado financeiro ela é muito rápida e que o dinheiro vem fácil. E ainda juntando o que também pode aumentar essa ilusão que a gente tem no mercado é que quando a gente está ali na frente da nossa plataforma, na tela do computador, a gente vê o dinheiro passando ali. Não é verdade, gente? A gente vê o dinheiro passando. Como no exemplo da Leila aí, o mercado anda 2.000 pontos, é dinheiro que a gente está vendo. E o que a gente faz? A gente pega só o mouse e clica ali embaixo e sobe. Olha, eu poderia ter ganhado X, né? E olha aí a ilusão, né? Então, assim, é nesse sentido, entendeu, Luiz? Que eu quis dizer que muitas vezes, né, as mentiras que nos contam faz a gente criar expectativas irreais do que é o mercado, e essas expectativas criam emoções de raiva, de frustração, de assim, a dor da perda, eu não entrei nisso. Então, assim, são todas emoções que elas são geradas muitas vezes por crenças erradas, por conta das mentiras que são contadas pra gente, tá? Deixa eu ver aqui. O Fabrício, né? Vamos ver primeiro, voltar, do Vinícius. Parece mais fácil até você estar dentro dele todos os dias, né? Até que você... o Fabrício tá dizendo, sempre que tô perdendo, aumento a mão e me dou mal. O prejuízo é maior. Sim, Fabrício, sim. Então, assim, ó, Fabrício, dá até uma olhada ali no meu YouTube. Tem um vídeo que fala sobre autoconfiança, excesso de autoconfiança. E ele fala um pouco sobre isso, sabe, Fabrício? Então, assim, a gente tende a tomar... também um outro muito bom para você ver é sobre o estresse. Então, eu fiz até o estresse 1 e 2. Então, ele fala assim que às vezes a gente, sob fortes emoções, sobre emoções assim intensas, a gente tende a tomar decisões que numa situação normal, eu costumo brincar, numa pressão 12/8, nós não tomaríamos. E uma delas é essa, aumentar a mão em momentos que não devemos aumentar a mão. Aumentar a mão sem estratégia pré-determinada. Aumentar a mão, ou muitas vezes esse aumentar a mão representa o quê? Uma mudança na nossa estratégia inicial, né? Então eu comecei pensando assim, eu entrei aqui, pretendo sair ali se der certo ou ali se der errado. A gente alterou todo o nosso planejamento, né? Por quê? Porque eu estava sob um efeito de estresse, em uma situação emocional agravante, né? Então vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui que tá bombando, né? A Leile tá dizendo assim, ó, depois de 2 stop o emocional fica abalado, você aumenta a mão e seu loss fica maior. É um ciclo, é verdade. Você tinha meta na mão e agora está no negativo, é verdade. Então assim, Leile, isso faz com que a gente tenha que ter essa consciência de que tem que treinar o emocional. É um treinamento mesmo. O comportamento a gente pode alterar, só que a gente precisa... Acho que a primeira coisa boa que aconteceu aí com vocês, né, que vocês estão trazendo para mim, é o autoconhecimento. Vocês já estão percebendo que isso é ruim. Então, esse é o primeiro passo. E agora o segundo, como eu vou lidar com isso? O que eu tenho que fazer? Criar estratégias para que eu possa resolver essa situação, para que eu não entre mais nessa situação, né? Então, eu contei até uma historinha outro dia que, assim, é uma bola de neve. E acho que a pior das dores, né, Leile, que quando a gente é estopado pela corretora. Aí, pronto, é cavar um buraco para se enfiar dentro, né? Porque aí é o limite do limite, né? O limite do limite. Eu não tive limite, não soube, né, estabelecer ali, respeitar os meus limites, alguém teve que fazer isso por mim. Acho que é uma das piores coisas, né? Vamos lá. O Luciano tá dizendo assim, ó, boa noite, cheguei agora, mas vou voltar o vídeo. Isso, Luciano, vê, logo assim que terminar, eu vou subir lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Ele tá parabenizando pelo trabalho e por toda a equipe do Charles, né? Obrigada, Luciano. E aí, oi, Joel, tudo bom?
O Luiz está falando assim, ó, você sendo muito disciplinado, seguindo as estratégias, consegue superar a emoção. Faz todo sentido isso que você está falando, Luiz. É isso mesmo. Vou até falar um pouquinho lá na frente. Disciplina, né? Controle emocional, só que a gente só consegue ter um controle emocional quando a gente tem um autoconhecimento. Porque aí eu sei o que eu preciso trabalhar, eu sei o que eu preciso mudar, né? Ah, deixa eu passar aí para vocês então, Luiz, o meu canal do YouTube. Tá aí, ó. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor, tá? E eu já vou subir. Logo que terminar aqui, eu já subo, tá? Obrigada, Kleber. Muito obrigada, viu? É bem isso, né, Alexandre? Tá aí o link do meu canal, tá, pessoal? Eu é que agradeço. Quarentena. Quebrei minha... Ah, você tá de quarentena, Leile? E agora está aprendendo a lidar com as emoções. Pois é. Então, ó, eu vou passar também para vocês, ó, meu e-mail, que aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, né? Eita, travou tudo aqui. Denosa Machado aqui. Conforme vocês forem tendo dúvidas ou querer conversar, pode me mandar um e-mail que eu respondo todos, tá bom? É esse aí, meu e-mail. E, novamente, vou passar meu YouTube para vocês, tá? Boa noite, Paulo. Tudo bem? A resiliência, então, existe até algumas formas, Paulo, mas assim, elas são meio complicadas para eu conseguir falar para você agora, né? Uma delas é a gente treinar a disciplina. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas alguns exercícios que são simples, mas que têm o objetivo de fazer com que essas pessoas se disciplinem mais e sejam mais resilientes, né? Então, assim, outro dia eu estava até conversando com um amigo, ó, eu tô de olho na hora, porque senão não vai dar tempo. Eu estava até conversando com um amigo e a gente estava falando, né, o quanto, assim, hoje em dia as pessoas estão... Parece, né, que a educação está voltada para as pessoas serem menos resilientes, né? Ou seja, né, para quem não sabe o que é resiliente, para que as pessoas suportem menos, tenham menos resistência, menos tolerância, menos, assim, aprendam de fato com o erro, né? Que o erro sirva para que elas cresçam, né? E não para que elas caiam ou para que elas não consigam mais se levantar. Tem muitas pessoas que com as dificuldades elas quebram emocionalmente, né? Então eu gosto muito do exemplo que o bambu ele é resiliente, né? Porque ele enverga e não quebra, ele volta. Eu vi isso, do Tsu, é uma pessoa que falou que eu não vou me lembrar o nome dele, né? Mas, assim, isso é um exemplo de resiliência, né? O bambu, ele enverga, mas não quebra, né? Então, esse é um exemplo de resiliência. Tá, pessoal, eu já volto aí no chat de novo. Eu tô vendo que tem um monte de pergunta, eu vou ler, tá bom? Vou ler as perguntas de vocês, as respostas de vocês. Então, assim, uma das coisas é essa. Eu acho que é importante a gente ter claro com relação às mentiras. Outra coisa, né, que eu sempre falo, não ficar se comparando, porque a pessoa, ela aprende de um jeito, ela se desenvolveu de um jeito, as vivências dela são outras, e a partir do momento que eu me comparo, eu posso criar expectativas irreais, e todas essas expectativas vão me gerar sentimentos que podem me prejudicar na hora das minhas operações, tá? E aí, eu trouxe uma frase aqui pra gente pensar, ó, do Daniel Goleman. Eu acredito que vocês conheçam, né? Quem conhece aí o Daniel Goleman? Então ele fala assim, ó: a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Vocês acreditam nisso? E por que vocês acreditam? Então aqui, ó, o Hinaldo tá falando que a Unic dobra seu capital em 100% em 6 meses. Nossa! Olha aí, cuidado com as informações, né? O Dani tá falando, o problema de todo trader é que ao alavancar meta, ele pensa, poxa, eu poderia ter pego essa subida ou essa descida. E ele não pensa, peguei minha meta, estou satisfeito. É verdade, Dani, verdade, você tem toda a razão. E o Alexandre tá falando, estou tentando seguir uma estratégia. Se tomo 3 stops seguidos, sinal de que minha leitura não está legal. É hora de parar. Beleza, é uma forma de você se disciplinar, né? Foi um método que você encontrou para conseguir sair, né?
Quase foi iscado, Hinaldo. Alexandre, 3 anos operando, agora estou conseguindo controlar o emocional. Parabéns, Alexandre, muito bom, parabéns, que legal. E aí eles estão dizendo que acreditam sim, porque o emocional é a base de tudo, né? A gente concorda com o Daniel Goleman, né? Que inteligência emocional é a base de tudo. Se ela não for bem trabalhada, exatamente, é isso aí. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Porque o que acontece? Não terminou não. Antigamente, acreditava-se que o mais importante era o coeficiente de inteligência, ou seja, aquele famoso QI, né? E qual é o teu QI? Meu QI é X, é Y. Mas assim, até em função do mundo que a gente vive, né? De tantas habilidades diferentes que nós temos que ter, né? Então assim, eu nasci numa época que não existia internet, não existia computador, não existia celular. Então tudo isso foram habilidades que eu tive que ir adquirindo para poder conseguir realizar. Até há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu não sabia lidar com isso, né? Com o OBS, passar a tela, colocar o pano verde atrás. Então, eu tive que me adaptar a tudo isso. Então, o que acontece? Ele veio, né, trazer para a gente que a inteligência emocional, o contrário do que se pensava sobre a inteligência sobre o QI, a inteligência emocional também é importante. Aliás, ele acredita que é mais importante que o coeficiente de inteligência. Por quê? Porque as pessoas que têm um autoconhecimento, que elas se conhecem bem, elas têm empatia. O que é empatia? Você conseguir perceber o que o outro está sentindo, sentir pelo outro, entender e compreender o outro. Elas têm uma facilidade, elas têm uma possibilidade de terem mais sucesso profissional, né? Então ele traz essa questão pra gente. E aí, o que ele traz também, né? Essa semana, além de muitas reflexões, né, que a gente trouxe sobre as competências, uma das competências que a gente precisa e tem que ter claro é essa nossa inteligência emocional. Porque no mercado financeiro, ela pode ser uma aliada nossa. E o que é melhor, pessoal, a gente pode aprender a desenvolver, criando estratégias, né? Como foi o exemplo, né, que o Alexandre que falou, né, que agora está conseguindo controlar o emocional dele, criando estratégias, a pessoa que falou, né, dos 3 stops, né, que foi o Alexandre também. Então, ela pode ser uma aliada nossa, né, a inteligência emocional. Então, eu quero agora, para a gente treinar essa questão da nossa inteligência emocional, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? E eu quero que vocês pensem sobre essas perguntas. Não precisam responder se não quiser, mas é uma pergunta que eu acho que vai fazer com que a gente reflita sobre se nós temos ou não essa inteligência emocional, tá? Então, antes disso, deixa eu ver o que o pessoal tá escrevendo aí. Peraí. O Jefferson tá falando, o emocional é a base de tudo, é isso mesmo, né? A Leile é a base de tudo também. Então, a Leile tá falando assim, ó, não adianta ter uma boa leitura, traçar estratégias e deixar o emocional tomar conta da situação. É verdade. No mercado temos que ser racional, senão fica loss. É isso mesmo, né? 12,26, o Hinaldo. Tá, na operação com linha móvel 12,26. Tá bom, Hinaldo. Então, ó, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Ser trader, vocês acham que é ser um jogador? Ou seja, a minha profissão de trader, o mercado financeiro, é um jogo? E respondendo essa pergunta, por quê? Né? Então, se você falar assim, que ser trader é um jogo, então a gente está contando com a sorte. Então, por que é um jogo? Se ser trader não é um jogo, então por que ser trader não é um jogo? Né? Então, assim, essa pergunta eu vou deixar de fato para vocês pensarem e responder. Por quê? Porque o interessante é que vocês tenham uma resposta para essa pergunta. E saibam, e assim, não é só sim ou não, mas sim ou não e por quê. Isso tem que estar bem claro para vocês. Porque se vocês sabem por que ser trader não é ser jogador, então significa que vocês têm total capacidade de pensar o que não faz de mim um jogador e procurar desenvolver isso que me faz não ser um jogador.
Você entendeu? Vocês estão entendendo? Porque quando a gente é jogador, a gente conta com a sorte. Então, se ser trader não é contar com a sorte, ser trader não é um jogo, então eu preciso ter, como eu vou voltando até o que a gente estava falando, eu preciso ter algumas habilidades, eu preciso ter alguns conhecimentos e principalmente atitudes. Por quê? Né? Então, o Hinaldo está falando que ser trader é ser um visionário. Sim, é ser um visionário, com certeza. Sinuca, futebol, é isso mesmo, Leandro. Difícil resposta, né? É isso mesmo. Então tá, tipo assim, sabe por que eu tô perguntando, pessoal? Porque assim, qualquer um que venha falar pra gente, fala assim, ser trader, não, eu não sou um jogador. Mas por quê? Você sabe me dizer por que você não é um jogador? Porque você tá ali, é dinheiro que você tá colocando, né? E você tem atitudes de não ser um jogador? Porque uma coisa também é eu saber que ser trader não é um jogador. Outra coisa é eu agir como um jogador, mesmo sabendo que o trader não é um jogador. Né? Então entra a questão do vício, de não respeitar alguns limites. Né? Outro dia eu achei bem interessante, né? Minha mãe falou assim, né? Ela estava aqui em casa, ela me vendo operar, aí ela falou assim, ela fez uma pergunta que deu a entender que ela achava que operar era sinônimo de sorte. Eu, não, mãe, não é sorte. Aí eu expliquei para ela porque não era. Eu falei, é interessante, isso me despertou, assim, me fez pensar sobre que, de fato, né, a gente tem que ter claro o que é minha profissão. Porque a gente pode incorrer nesse risco e agir como se fosse um jogo, ou até mesmo, não, eu não acho que é ser jogador, mas eu ajo como se isso fosse um jogo, né? Então, é uma questão que eu acho interessante, eu trouxe pra gente refletir mesmo, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Difícil resposta, né? O Palu já falou pra gente. A Leile, pra mim, trade não é um jogador, e sim uma estratégia, saber se adaptar ao mercado. Isso, Vinícius, a sorte pode até fazer parte, mas no longo prazo ela perde a importância. Será, Vinícius? Trader tem que pensar fora da caixa. Isso mesmo, Jefferson. Ser trader não é ser um jogador, porque envolve... Exatamente! Eu vou até ler a resposta dele, porque eu estava torcendo para alguém responder isso. Olha só o que o Jefferson falou. Ser trader não é ser um jogador, porque envolve estudos, análises e não conta com a sorte. Exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Quando a gente entra numa operação, a gente tem que estar fundamentado. Por isso que não é um jogo. A gente tem que estar fundamentado em estudos, análises, e a sorte não existe para trader. Né? A sorte não existe. O que existe são variáveis. Dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, vou pôr aí para vocês de novo. Vejam um vídeo que eu falei sobre teoria do caos. Então, o que existem são variáveis, mas a gente está fundamentado e estudado. E além disso, tem a questão emocional, que está completamente ligado a não jogo. Isso não é um jogo. Então, por isso eu tenho que controlar o meu emocional também. Muito obrigada, Jefferson. Ufa, é isso aí. Foi o Jefferson, né, que falou. É isso aí. Luciano, eu penso que ser jogador é ruim. Cassino, sim, é isso mesmo. É ruim, Luciano. Nós não somos jogadores. E nós também não podemos agir como se fôssemos jogadores. E aí, ter um controle emocional sobre a situação, porque senão vira um vício. Eu perco o controle, vira um descontrole, né? O Alexandre está falando, já trabalhei em uma empresa que administrava jockeys. O jogo de azar é aquele que o resultado não depende de nenhum tipo de estudo ou técnica. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, ó, a resposta do Alexandre também é perfeita, ó, pessoal. E ele tá falando, ó, portanto, logo, ser trader não é um jogo. Perfeito, muito bom, muito bom. A Leile, trader é ser o próprio chefe e fazer o dinheiro trabalhar para você. Muito bem, isso mesmo. Ser trader ou operar é um trabalho porque exige estudo. Muito bem, Luciano. Trader é aprender a escalar montanhas, sim. E o comportamento, como diz a Leile, ó, que vai dizer se você é um jogador ou trader. Muito bem, é isso mesmo. Então, vocês entenderam? Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com isso, né? Por que eu fiz essa perguntinha aí para vocês? É exatamente isso. Pra gente desfazer algumas crenças irreais, né? Para eu perceber que se eu sou um trader e eu ser trader não é jogar, então eu tenho que ter o controle das minhas emoções.
né? É como se eu estivesse num trabalho, numa empresa, ou como se eu fosse chefe de uma empresa, eu tenho que ter o controle da minha... Como que eu vou ser um descontrolado trabalhando para as pessoas ou gerindo, né? Ou sendo gestor de uma empresa, né? Então, é exatamente isso. Eu trouxe para que vocês possam responder, para que vocês pudessem pensar sobre isso. E aí, ó, eu trouxe uma outra pergunta para vocês, para a gente pensar. Será que os melhores traders, eles sentem emoções? Será que eles não são robô? Será que eles não são robô? Sim, né, gente? Eles sentem emoções, é claro que sentem, né? Eles sentem raiva, eles sentem frustrações, eles têm ganância. E daí, onde é que está a diferença, né, dos traders de sucesso com aqueles traders que não têm sucesso? Onde é que está a diferença, né? O Hinaldo está dizendo, não sente? Como não sente emoção, Hinaldo? Sente sim, gente, sente sim. A diferença, né? Então, onde é que está a diferença? Porque, assim, na administração, perfeito, Alexandre. Alexandre, parabéns, você está de parabéns, né? É exatamente isso, na administração das emoções. A diferença está exatamente aí, no trade de sucesso, né? No trader de sucesso e no trader que não consegue administrar as emoções. Oi, Martine, tudo bem? Ah, legal, que bom que vocês estão aí, Martine. Beleza. Então, a diferença tá aqui, ó, pessoal. No autoconhecimento. Vocês acham que eles se conhecem? E quando eu falo autoconhecimento, né? O autoconhecimento não é uma coisa simples, mas assim, você... Uma das coisas que proporciona o autoconhecimento é saber como você agiria, por exemplo, num mercado desgastante como aquele gráfico que eu mostrei para vocês no começo, né? Então, poxa, esse gráfico eu já vi. E eu sei qual é o meu comportamento diante de um gráfico desesperador como esse. Autoconhecimento. Beleza, eu tenho autoconhecimento? Tenho. Então agora, como eu me relaciono com o meu dinheiro, né? Como é o relacionamento com o dinheiro? Muitas vezes a forma que a gente se relaciona com o dinheiro no mercado é o que vai fazer a gente ter medo de entrar nas operações. Então, como que eu faço a gestão, o meu gerenciamento de risco? É uma maneira como eu vou me relacionar com o meu dinheiro, tá? Aí o Luiz está falando assim, na estratégia, né? A diferença está na estratégia que eles adotam, e essa estratégia, viu, Luiz? Não só estratégia administrativa prática, mas a estratégia, como foi falado pela Leile, no gerenciamento das emoções, tá? O Paulo tá falando, Hinaldo, você será um trader baguá de bom. Não tem sentimento no trader. É verdade. A Leile tá dizendo, você como seu próprio chefe tem que fazer sua avaliação de desempenho e fazer as melhorias, buscando controle emocional ou até mesmo estudar mais e melhorar, alcançar o sucesso. É isso mesmo, Leile. Então, uma das formas, né, no vídeo, na live anterior, na live de segunda-feira, eu falei quais são as competências, né? A gente chegou juntos aqui a um consenso. Quais são as competências, as características que precisa ter um trader? Então, se eu começar a me monitorar com relação a essas características e outras mais que eu vou percebendo com o tempo, eu posso fazer essa avaliação de desempenho, né? Isso, Alexandre, e até mesmo saber que aquele gráfico não é para você, pode ser para outra pessoa. E daí entra a questão, desse autoconhecimento, no sentido de que se eu vir no chat várias pessoas, peguei não sei quantos, fiz não sei quanto, bati a meta, gente, parabéns para eles, eu não tenho nada a ver com isso, esse gráfico não é para mim, não vou entrar. Mão na nuca, como diz o Charles, né? Mão na nuca, então não é para mim, fico de fora, né? Aí, outra coisa, né, que a gente tem que ter é a percepção realista do mercado versus meu objetivo de vida. Então, assim, eu não vou ficar rico no mercado da noite para o dia. E qual é o meu objetivo de vida? A gente já trabalhou aqui no começo do mês as expectativas, né? A gente colocou ali, eu propus para vocês uma atividade de fazer um planejamento, de traçar as expectativas. Então, assim, eu tenho que ter uma percepção não ilusória, não mentirosa do que é o mercado, né? E aí, depois disso, eu trabalhar com os meus objetivos de vida, em cima dos meus objetivos de vida.
Beleza, Martine, obrigada, viu? Martine tá me passando um recadinho aqui. Obrigada, coloco sim, obrigada, viu? E aí, uma outra questão, olha só, como foi falado aqui já várias vezes por vocês, pela Leile, né, pelo Alexandre, o manejo das emoções. Então, é essa diferença do trader de sucesso e daquele trader que não consegue obter sucesso, né? Vamos lá, o Alexandre está falando, não, a Leile, na empresa, se não melhorarmos o nosso desempenho, você acaba sendo desligado, é isso mesmo, tá demitido, não querem nem saber. E a gente é nosso chefe, pessoal, então a gente tem que procurar esse gerenciamento aí o mais rápido possível, né? Procurar essa avaliação do desempenho e manejar nossas emoções. Então, olha só, e para finalizar, como foi o que eu coloquei no começo, o que é, então, a inteligência emocional? Enfim, o que é essa inteligência emocional? Eu acredito que aí, que eu acho que é o mais importante, cada um já viu, né, já fez a sua percepção, já teve a sua percepção do que é a inteligência emocional. Conforme nós tivemos essa conversa aqui, cada um já criou ali para si o que é uma inteligência emocional. Como o meu objetivo, eu já falei para vocês, que não é trazer conceito, que o conceito não vai levar a gente a lugar nenhum, que é realmente proporcionar práticas para que vocês possam colocá-las ali no dia a dia. Então agora no final, depois que a gente já conseguiu pensar e refletir, já sabemos o que é inteligência emocional, o que eu posso, ou como ela pode ser aliada para mim, como eu posso desenvolver essa competência, agora eu trago para vocês o que o Goleman fala a respeito de inteligência emocional, tá? Que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, de nos motivar e gerir estas emoções, gerir bem esses sentimentos, né? Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. E aí, vamos ver, o Alexandre tá falando assim, ó, o famoso virar a chave, nada mais é que o controle emocional. É exatamente isso, Alexandre. Nada mais é que o controle emocional, né? Então, saber, assim, quais são as minhas expectativas irreais, o que é verdade ou não, quais são as minhas expectativas com relação o que está acontecendo ou não, né, no mercado. E assim, até mesmo saber quais são os meus objetivos com relação ao mercado que é real, né, aquele mercado que eu estou entrando, né, um mercado sem ilusão, né. Então, assim, pessoal, eu vou pedir para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem um e-mail, tá? Eu vou deixar aqui para vocês meu e-mail. Para quem chegou agora, e eu já recebi aqui a informação do Martini, obrigada, Martini, que os números melhoraram bastante, então acredito que esse seja um horário melhor mesmo para todo mundo participar, né? Vou colocar aqui para vocês o meu YouTube, tá bom? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, se gostaram, compartilhem com outras pessoas, deixem comentários, eu leio todos os comentários, né? Eu acho muito importante essa nossa conversa, esse bate-papo que a gente tem aqui às segundas e às quartas-feiras. Então, fiquem atentos aí às redes sociais, que provavelmente nós vamos manter esse horário das 20 horas, tá? Porque o Martini já me sinalizou ali, que eu não fico vendo, né, de verdade, mas ele já me sinalizou que foi melhor ali, que tem mais pessoas. Então, isso é bom. Ah, a Leile tá falando também aqui, confirmando que é bom o horário, que bom. Então, a gente fez com esse objetivo mesmo, de tentar melhorar, né, para vocês. E assim, essas são minhas redes sociais, né? Como eu passei ali para vocês, vou passar para vocês o Instagram do Sharks School, tá? Para que vocês acessem lá. Peraí, deixa só meu computador resolver aqui o que ele quer fazer da vida. Vamos? Isso. Então, vou passar aqui para vocês Esse aqui é o Instagram do Sharks School, tá bom? Entrem lá, se inscrevam lá. Vou passar para vocês aqui o meu Instagram, tá bom? Já passei para vocês, né, o meu... Eita, travou. E agora? Peraí. Pessoal, travou. Travou, voltou. Tô aqui.
Vou passar para vocês o meu Instagram, tá bom? E aí eu vou passar para vocês também o... Opa! O meu YouTube novamente. Lá tem uma série de vídeos que vocês podem acompanhar. Deixem ali os comentários de vocês, né? Eu espero que a gente tenha ajudado, contribuído. Então, assim, a equipe toda tem trabalhado para melhorar os nossos, né, melhorar os serviços prestados aí. O Martini que tá aí e a Carol que tá aí também, se vocês quiserem passar o YouTube de vocês pro pessoal. O Martini ficou de fazer pra gente, né, Martini, o gerenciamento lá do risco. Eu acredito que ele vai fazer, mandar pra gente ainda essa semana. E aí a Leile, a Leile tá falando assim, que o seu trabalho, que meu trabalho, obrigada, Leile, o da Carol tem ajudado muito. Obrigada, Leile, muito obrigada, viu? Todos os aspectos psicológicos, o trabalho não tem lugar nenhum. Obrigada, Leile. Não se preocupe com a quantidade, logo vai estar bombando, que bom. Obrigada, viu, Hinaldo? Obrigada a participação de todos vocês, né? Então eu vou encerrando aqui a nossa live hoje. Agradeço a participação de vocês. Se inscrevam lá no meu canal. Assim que eu terminar aqui, eu já vou subir o vídeo para o meu canal, tá bom? Para que vocês possam assistir. Muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma boa noite e bom descanso. Consegui cumprir o horário. 9 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu? Pela presença de vocês.